Olá, eu sou Roberto Magalhães, do Grupo de Hematologia e Transplante de Medula Óssea de Niterói. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso canal aqui, Papo de Transplante. Estamos aqui nesse lugar fantástico, que é a Clínica de Radioterapia da Oncomed, né, grande parceira nossa de muitos anos, das quais eu também me integro, né, como médico daqui. E hoje eu estou aqui com a doutora Ana Beatriz Ribeiro, radioterapeuta aqui da Clínica Oncomed, né, que teve a formação pelo AC Camargo Cancer Center, né, e que vem trabalhando com radioterapia nos transplantes de medula óssea por muitos anos em parceria conosco, com o grupo GHTN. Hoje é um verdadeiro prazer ter ela aqui com a gente, para a gente poder debater sobre a TBI. O que é TBI? Vou passar para ela a pergunta. Então, assim, muito prazer. Obrigada pelo convite, tá? Então, TBI é uma parte, é um tipo de um tratamento usando a radioterapia, né? Sim. Então, a rádio já é uma especialidade, já é um tratamento Sim. à parte, digamos assim, com pouco conhecimento sobre, Sim. né? Então, o TBI é ainda uma subparte dessa categoria já desconhecida. Então, ele vem da sigla do Total Body Radiation, né? Então, irradiação corpórea total. E que a gente vai usar a radiação, não de forma localizada, em que geralmente é feito o tratamento de rádio, mas de uma forma a envolver todo o corpo do paciente, certo? Sim. Então, a gente tem dois objetivos com esse tratamento. Tanto agir nas células que seriam mais resistentes à quimioterapia, Sim. então combater de fato, né, as células ali da leucemia, possivelmente, né? Sim. E também para preparar o organismo, para diminuir mesmo a imunidade ali do paciente, para que ele consiga receber essa medula óssea com maior sucesso, com menor chance de rejeição. Entendi. Né? Então, ela faz parte ali daquele preparo do organismo, do condicionamento para Perfeito. receber a medula. É o que a gente chama do regime de condicionamento, né? O regime de condicionamento é aquele período antes do paciente receber a infusão das células dele, em que a gente precisa fazer uma quimioterapia e, eventualmente, uma quimio mais uma radioterapia, né? Do ponto de vista prático, como é que isso funciona? O paciente, como é que o paciente faz isso? Assim, ele está dentro do hospital, ele sai do hospital e vem até aqui a clínica fazer. Acredito que alguns hospitais tenham a radioterapia no próprio ambiente, mas o ambiente de radioterapia ele tem toda a sua proteção, tem todo o seu cuidado específico, né? Que depois a gente vai ter a oportunidade de mostrar para todo mundo. Então, como funciona essa logística do vai e vem e como o paciente faz? Certo. Então, assim, a rádio, ela envolve o acelerador linear, né, que é uma máquina enorme, precisa estar contida num bunker, né, de proteção. Então, a questão de disponibilidade nem sempre é tão simples, porque é um serviço realmente de alta complexidade. Sim. Então, é uma máquina grande, e ela que vai emitir essa dose de radiação, certo? Então, é um tratamento não invasivo. Então, aqui os pacientes não recebem nenhuma medicação, nenhuma injeção, né? A muito grosso modo, eu explico que é como se fosse um banho de luz, certo? Banho de luz. Então, Escutem as palavras dela, hein? Um de banho de forma luz. super leiga, né? Para o paciente ter esse entendimento, é como se fosse um banho de luz mesmo. E aí o paciente vai estar internado, né, nessa circunstância do TBI. Sim. E aí, imediatamente, nos dias, né, antes do transplante, ele vem de ambulância com a remoção direitinho. Geralmente o TBI é feito 2 vezes ao dia, né, que é um cenário também diferente do que a grande parte dos tratamentos de rádio. E aí eles vêm de manhã e à tarde com a dose e os números de sessões estipulados pelo protocolo de condicionamento para fazer essas sessões. Em geral, a gente tem aqueles protocolos que são os que a gente considera de intensidade reduzida, né, que são muito utilizados em transplantes haploidênticos, né, que em geral o paciente vai fazer no protocolo um dia só de radioterapia, né? E já tem aqueles transplantes, por exemplo, como o da leucemia linfoblástica aguda, por exemplo, que eu acho um bom exemplo, em que o paciente ele precisa 3 dias consecutivos do regime de condicionamento, ele vai precisar vir à clínica para fazer. Exato. Né? Então, em geral, pelo que eu me lembro, os nossos protocolos eles envolvem ou um dia de rádio ou 3 dias de rádio. Se ele for de intensidade reduzida, um RIC, um dia, se ele for um condicionamento mais intenso, em geral para tratamento das leucemias agudas em pessoas jovens,
3 dias, mais ou menos. Certo. É isso que a gente mais ou menos direciona, né? Exatamente. E aí, assim, é um tratamento, como eu falei, não invasivo, né? Essa dose ainda é entregue por todo o corpo do paciente, mas é uma dose reduzida e entregue de uma forma diferenciada do que os tratamentos padrões de radioterapia para ser entregue com segurança, né? Bom, vou fazer uma pergunta que os pacientes me fazem. Doutor, a radioterapia dói? Doutor, a radioterapia me queima? Eu vou sair queimado da radioterapia? Então, essas são umas das perguntas clássico. que eu escuto, né, dos pacientes. Bom, deixo contigo. Pois é, então assim, isso vem muito da herança, né, dos tratamentos com baixa complexidade, principalmente de mama, cabeça e pescoço. Hoje a radioterapia evoluiu demais, né? Então esse cenário de uma pele mais inflamada e tudo mais não acontece, né? Então, de qualquer forma, não é uma queimadura que ocorre, não é um choque nem nada. É absolutamente indolora as sessões, mas a gente vai causando uma pequena inflamação, né? Então, quando isso envolve uma alta dose de forma periférica, contato com a pele, pode dar algumas reações, uma vermelhidão cutânea. Vermelhidão. No caso do TBI, né, que é um tratamento com baixa dose no corpo como um todo, a gente não costuma ver uma vermelhidão, uma queimadura, muito menos, né? Então, o máximo que a gente vê é uma pele um pouquinho mais ressecada, uma coceirinha ali depois das sessões, mas nada significativo, assim, preocupante, de gerar algum tipo de medo quanto a isso, tá? Bom, já caiu logo na outra pergunta que todos fazem, como é que é meu preparo para uma radioterapia, né? Eu me refiro ao preparo mesmo antes de eu estar internado para fazer um transplante de medula. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir a uma consulta com você? Eu preciso de alguma marcação? Como se dá esse processo antes de eu estar no hospital para fazer meu transplante? Tá, então aqui, para os pacientes que vão fazer o TBI, eu sempre peço uma consulta antes, né? Até para explicar mesmo para o paciente, para ele entender como vai ser esse procedimento, ver comorbidades e tudo mais. E funciona da seguinte forma, assim, nesse caso, não é necessário uma marcação da pele para limitar onde eu vou, ou direcionar onde eu vou tratar, né? Os pacientes de radioterapia, no geral, precisa, mas no TBI não precisa. Costumam fazer um exame de imagem até antes. Exato. É necessário algum exame de imagem aí? No TBI, de radiação corpórea total padrão, não. A princípio, não, tá? Tem algumas outras modalidades que pode ser feito, certo? E aí é feito essa avaliação, né, clínica do paciente, se o paciente tem algumas comorbidades limitantes que possam aumentar muito o risco desse tratamento. Mas a princípio eles já vêm para a gente já selecionados, né? E aí a gente vai explicar para eles. Quanto ao preparo, não é um preparo muito rigoroso ou objetivo específico para rádio, né? Então, a gente se preocupa com o bem-estar físico, mental, espiritual ali do paciente. Então, assim, ele ter em casa, sempre, todos nós. Ele tem em casa uma alimentação saudável, né? Procurar estar tranquilo, assim, que esse processo, que é tudo muito novo, enfim. E para ele conseguir lidar com essa turbulência, essa fase da melhor forma possível. No hospital, estou no hospital, me internei e agora eu vou precisar pegar uma ambulância para ir até uma clínica fazer radioterapia, né? Se for o caso, se eu estiver no hospital, vou ter que ir a outro setor do hospital para fazer. Algum outro tipo de recomendação em preparo? Eu me refiro eu posso ter náuseas e vômitos, eu preciso fazer medicamentos antieméticos preparatórios antes e depois. Algum creme que eu tenha que passar na pele ou não há necessidade disso? A gente orienta usar hidratante, né? Quando o paciente já está ali começando o tratamento. Hidratante sem álcool, de preferência, ali uma fina camada. Quanto a medicações regulares, o paciente já vai estar em regime hospitalar, muito provavelmente já vai estar em vigência de outros tratamentos sistêmicos, quimioterapias, enfim, né? E às vezes, por essas demandas, é necessário algum tipo de medicação, né, para melhorar ali os sintomas. Para a rádio, a princípio, não é necessário fazer nada preventivo, tá? Até porque na rádio nada acontece assim de uma hora para outra. A dose é realmente pequena, aos pouquinhos.
e a gente consegue dar margem para entender como o paciente vai reagir, para reagir então com as medicações conforme a necessidade, tá? Perfeito. Em termos sintomáticos. Certo. E no mesmo sentido, fiz meu transplante, deu tudo certo, tive alta, curei minha doença, seja ela leucemia, o linfoma, a mielodisplasia, né, a aplasia da medula, todas essas doenças que são doenças que a gente trata no transplante. Tardiamente, eu tenho que ter algum tipo de cuidado, eu tenho que ter alguma preocupação relacionada a complicações tardias mesmo, que são relacionadas, digo ela, de origem cardiológica, de origem segundo as neoplasias. O que você recomenda para uma pessoa que passou por todo esse processo e ele já ficou para trás? Quer dizer, estou curado da minha doença, mas fui submetido a um tratamento que foi intenso, né? De quimioterapia, envolveu terapia celular, envolveu radioterapia. O que a rádio, a gente tem que ficar de olho para o futuro? Então, dentro dos sintomas, né, dos efeitos colaterais da rádio, dos efeitos adversos, tem os efeitos mais ali na fase do tratamento, ou logo depois, os mais agudos. Então, essa parte da coceira, de soltar um pouco o intestino, às vezes uma dorzinha assim na parótida é comum, né, nessa região. São sintomas significativos, né, em termos de a gente ver que acontece, mas são sintomas a princípios leves. A longo prazo, a gente precisa sim se preocupar com todo um acompanhamento, né? Então, tem a circunstância do risco de catarata, né? O cristalino, ele é algo muito sensível. Então, há chances reais de desenvolver uma catarata numa idade mais precoce. Hoje em dia, isso é facilmente reversível, né? Com cirurgia e tudo mais. E ter um acompanhamento também da parte cardiovascular, né? Da parte respiratória, do pulmão, da parte endócrina também, renal. Então, ter esse acompanhamento global do indivíduo como um todo, para a gente acompanhar isso a longo prazo. Eu acho que isso vem muito alinhado com a filosofia de um paciente transplantado, né? Um paciente transplantado, ele é sempre um paciente transplantado. Mesmo ele tendo passado pelo procedimento, ter curado sua doença, é um paciente que vai requerer ter acompanhamento de longo termo, de longo prazo, para sempre, né? E, claro, acho que o cuidado da saúde passa a ser totalmente integral em termos de ter que ver todos os órgãos e sistemas mesmo, né? Com atenção, já não é mais atenção especificamente com a doença, mas das consequências de todos os tratamentos que foram necessários para que a gente conseguisse resolver a doença, né? Então, assim, geralmente a dose que a gente faz com o TBI é uma dose, como eu falei, baixa. Em que os órgãos, no geral, eles conseguem lidar bem, assim, a longo prazo com isso, né? Mas a gente precisa realmente reforçar com o paciente para ele lidar com um estilo de vida mais saudável possível. Para evitar sobrecargas, né, desnecessárias nessa parte dos outros órgãos que a gente precisa cuidar também, né? Perfeito. Olha, eu estou satisfeitíssimo, viu? Você tirou minhas dúvidas todas também. Olha, eu queria, assim, para finalizar, né, queria pedir para a doutora Ana Beatriz deixar uma mensagem para os pacientes do que ela acha importante, né, tanto de recomendações como, enfim, é uma carga de experiência grande aí, com muitos pacientes já transplantados aqui no Rio, em São Paulo, na sua história. Então, por favor, abra seu coração e fale o que você quiser aí para os pacientes, que eles vão gostar. Então, a minha mensagem seria de confiar na equipe médica, né, na equipe multidisciplinar, não só os médicos, mas toda a equipe, que é muito importante agir em conjunto. E a parte mais importante que vocês podem fazer por vocês é cuidar da alimentação e da saúde mental e de tentar passar por essa fase, como eu falei inicialmente, da forma mais tranquila possível, né? Então, tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que não estão, a gente saber discernir isso e passar por essa fase, né? Da melhor forma possível. Isso realmente entrega melhores resultados, né? Para todo mundo. Perfeito. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por estar hoje aqui com a gente, viu? Obrigada a você. Enfim, a gente está trazendo muitas informações importantes para vocês hoje. Um abraço a todos. E continuem seguindo a gente aqui no canal.
Um abraço. Até já.